Eu acho que o autor, o escritor de teatro, o escritor de um modo geral, o intelectual, tem um compromisso social. Eu não posso imaginar a arte sem um compromisso, porque aí me parece uma arte, uma coisa inócua, inteiramente dispensável, se ela não tiver qualquer papel político ou social. E essa é a minha visão. Eu comecei a escrever por imitação. Eu tinha um irmão mais velho, 10 anos mais velho que eu, Guilherme, que era muito amigo do Jorge Amado, na Bahia. Nós vivíamos então na Bahia ainda. Ele fazia parte de uma turma que incluía o Jorge Amado, o Edson Carneiro, o Dias da Costa, uma série de escritores que estavam se iniciando, estavam na faixa dos 20 anos, começando. Jorge estava lançando o seu primeiro romance. E meu irmão era poeta, também escrevia contos em revistas, poesias. Era um grupo chamado Academia dos Rebeldes, que ficou até famosa na história da literatura brasileira, porque era um grupo que contestava a Academia Brasileira de Letras, né? Alguns deles acabaram entrando para a academia, como o próprio Jorge e eu. Então, eu ouvia muito falar disso. E meu irmão era assim uma espécie de, vamos dizer assim, de ídolo para mim, né? E não só era um ídolo também, como me era apontado sempre como um espelho. Porque ele era um sujeito extraordinário, era aquele aluno que tira sempre primeiro lugar, sempre nota 10, né? Ele teve uma educação muito boa, dada pelo meu pai, que era uma pessoa muito exigente em matéria de cultura. Aos 20 anos ele já falava várias línguas, né? Estava estudando medicina, estava se formando em medicina. Então era o exemplo que a família sempre me dava. Eu era um moleque. Eu não gostava de ir à aula, eu faltava aula para jogar futebol, para ir ao Poeira, né? E era o oposto, né? Então eu ouvia sempre aquele negócio, olha, mira-te no teu irmão, né? Um exemplo, tal. Porque meu irmão era nota 10 em tudo. Por isso eu comecei a escrever alguns contos, né? Para mostrar que eu também era capaz, né? Mais por imitação, né? Então eu escrevi os primeiros contos. Essa fase, mas quando eu vim para o Rio, eu já estava com 15 anos, subitamente, sem nenhuma razão, sem uma explicação plausível e racional, eu escrevi uma peça de teatro. Chamava-se A Comédia dos Moralistas. Não há nenhuma razão para esse fato. Meu irmão não tinha nada a ver com teatro, não havia ninguém na família ligado a teatro, nem nos meus ancestrais, nada. E, de repente, eu não conhecia teatro, inclusive, nunca tinha visto um espetáculo dramático, uma comédia, só conhecia a ópera, porque a minha mãe era fã ardorosa da ópera e comprava sempre uma resta inteira, uma assinatura inteira, às vezes do Teatro Municipal durante o ano todo, né, para assistir a temporada. Minha mãe me levava, eu com 13 anos, mais ou menos, assisti todas as óperas, né? Era tudo que eu conhecia de teatro, mas nada tinha a ver com aquilo que, afinal de contas, eu vinha fazer, que é uma comédia de costumes, uma sátira ao moralismo burguês, né, que era aquela comédia chamada A Comédia dos Moralistas. Essa peça eu inscrevi num concurso do Serviço Nacional de Teatro, era a Funarte da época, né, e foi premiada. E aí começou a minha carreira teatral. Daí em diante eu não parei de escrever. Escrevia compulsivamente peças uma atrás da outra, até porque eu tinha assim, um pressentimento de que eu ia morrer cedo. Eu achava que eu não passaria dos 23, 24 anos, que era uma ideia meio romântica, né? Porque os poetas morreram nessa idade, Álvares de Azevedo, Castro Alves, né? Então eu achava que eu ia morrer com 23, 24 anos, então tinha que escrever rapidamente tudo. Eu vivia desenfreadamente escrevendo peça atrás de peça. Até que aos 19 anos
tive a primeira peça encenada pelo Procópio Ferreira, pai da Bibi Ferreira, grande ator da época, né? O maior ator da época, aliás. E iniciou-se aí a minha vida profissional de dramaturgo. Quando eu fui para a televisão, eu levei a minha dramaturgia, quer dizer, eu levei o meu universo, as minhas personagens, todos para a televisão. Então a televisão é uma continuação da minha dramaturgia, né, da obra que eu fiz no teatro, que eu já havia feito, né, no teatro, num outro veículo, né, num outro meio de expressão, cuja linguagem eu nem conhecia e nem existia, na verdade. Não existia uma linguagem de telenovela quando eu fui para a televisão. Para me segurar, porque eu ia naturalmente para um veículo estranho, que eu não dominava, eu levei justamente as minhas personagens e a minha temática, que era uma maneira de me segurar, pelo menos eu estou no meio ambiente. Agora vamos ver como é que eu vou contar essas histórias que eu contaria no teatro, se continuasse, num outro meio de expressão. Impunha-se então encontrar uma linguagem própria para esse meio de expressão. E por isso você vê que as minhas novelas têm esse compromisso social, quer dizer, tem essa análise social, de qualquer modo elas procuram ser um reflexo da nossa sociedade, do nosso povo, do nosso tempo, né? Como as minhas peças anteriores, né? Há uma continuidade. E até várias das minhas novelas de televisão de sucesso foram adaptações de peças de teatro, como o Roque Santeiro, que é uma adaptação do Berço do Herói, o Bem Amado, que é a própria peça, o Bem Amado, também transposta para a televisão, e o Espigão, não, Espigão não, é uma obra feita especialmente para a televisão. Mas Bandeira 2 tem muito de Invasão, uma peça de teatro também. Então, os personagens se entrelaçam, né? E a temática é a mesma, desenvolvida apenas num novo meio de expressão, uma nova linguagem só. Há peças que me deram mais alegrias, outras que não deram tantas, não é? Como também há novelas também que foram mais bem-sucedidas.